número de MEIs, microempreendedores individuais, cresceu 170% em Maringá em menos de 6 anos. Os dados são da CETRAB, Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar da Prefeitura de Maringá. No fim de 2016, o município tinha 14.633 MEIs, enquanto este ano já são 39.592, ou seja, um número mais do que dobrou. O Espaço do Empreendedor do município estima que os 39.500 MEIs movimentam cerca de 1.882 bilhões de reais anualmente aqui na nossa cidade, e empregam em torno de 40 mil trabalhadores. Além disso, Maringá é destaque na abertura de MEIs entre as cidades paranaenses acima de 300 mil habitantes. A CETRAB verificou que, proporcionalmente, o município só fica atrás de Curitiba, relacionando o número de MEIs com o de habitantes na cidade. E daí eu queria começar essa discussão com o Edivaldo Magro hoje. Ô Edivaldo, isso aí é um sinônimo, esses números apontam para um empreendedorismo na cidade ou talvez algum fluxo para algum tipo de solução para o desemprego? Na verdade, Vitor, é ilustrativo de um comportamento do brasileiro, né? O Brasil está entre os 3 países mais empreendedores do mundo, sempre foi assim. E claro que também representa uma situação econômica. As pessoas sem emprego tentam se aventurar, quer dizer, trocar a carteira de trabalho pelo CNPJ, ou pelo menos pelo MEI, né, por um número. Lembrando que nos últimos anos, Maringá deu um salto qualitativo no número de empreendedores de micro e pequenas empresas, também por ter criado muitas condições, né? Aqui em Maringá a gente tinha uma sala, hoje é um espaço do empreendedor, uma área muito bacana. É uma economia que a gente não vê, né? E ela existe e ela é muito vigorosa em todos os aspectos. Mas é sempre bom lembrar que não tem como não associar a questão do empreendedorismo com o desemprego. As pessoas acabam investindo no seu próprio negócio e todo pequeno negócio pode se tornar grande, né? Numa economia saudável, num ambiente de negócios com segurança jurídica, um país com uma economia consistente, sólida, né, com oportunidades, e é isso que torna o Brasil tão genial. E não tem nada mais genial no Brasil do que o brasileiro, viu, Vitor? Ô, professor Itamar, a gente teve em 2017 a reforma trabalhista. Teve algum impacto para esses números, talvez? Bem, a questão do MEI passa por outro caminho, né? Não necessariamente influencia em função da reforma trabalhista. E um dado importante observar é que o MEI... Algumas pessoas até podem sair da sua atividade como empregado e que for criar um MEI. Mas, lembrando que a maior parte das pessoas que se inscreveram como microempreendedores individuais são aquelas pessoas que já exerciam uma determinada atividade, mas que estavam na informalidade. E essa informalidade era muito ruim, porque deixa as pessoas desprotegidas de todos os lados, desde a questão previdenciária até a questão de contrair empréstimo para capital de giro de curto prazo. Então, o MEI, na verdade, ele é uma forma de legalizar aquilo que já existe na prática. Então, é algo bastante positivo, eu acho que essa é uma tendência mesmo, de facilitar a vida das empresas, não só do microempreendedor, mas das empresas de porte micro, que já foge do individual, né, no caso de 2 pessoas formando uma sociedade, e até das empresas médias e grandes. Acho que o papel do Estado é exatamente esse, facilitar a vida de quem quer empreender, deixar que as pessoas produzam e vendam e que contrate as pessoas para trabalhar para elas também, né? Então, tudo que puder ser facilitado nas relações comerciais e trabalhistas será sempre muito bem-vindo. É assim que se desenvolve. Eu vou passar agora para o Francês. Os pequenos são a base da pirâmide, eles fazem o lastro para a economia brasileira. Embora não pareça, são eles que geram mais empregos, mais renda, e ao mesmo tempo eles têm a qualidade de espalhar o lucro imediatamente, né? Ele contrata um parente, um vizinho, uma pessoa ali do lado. E como disse bem o Edivaldo, aí, o brasileiro é um empreendedor mais ou menos nato. Eu lembro, não sei mais o ano, na Índia, um economista, acho que chegou a prêmio Nobel da Paz, eu acho, porque ele lançou o banco para emprestar dinheiro para pequenos. Tipo, uma mulher que queria comprar uma máquina de costura, bastava ela ter 2 outras mulheres ou uma outra pessoa conhecida que assinasse por ela,
recebia o dinheiro para comprar aquela máquina de costura. E ali ela se transformava numa MEI, né? De certa forma, assim. Então, é espírito do brasileiro e eu acho que a pandemia também deu uma força nisso. E hoje, para trabalhar e para oferecer produto, a pessoa não precisa ter uma sede física. E o governo municipal facilita muito, estadual, tá indo tudo muito bem. Então, é legal a pessoa ter essa iniciativa. Isso engrandece o país e leva as condições a todos, né? Ser independente. Deixa eu até sublinhar uma fala do professor Tamar, muito bem lembrado, viu, professor? Que é a vantagem da formalização. Então, incentivou bastante as pessoas. A formalização traz ele para o mercado, garante o acesso ao microcrédito, a umas outras vantagens que a condição da formalização garante. Lembrando que através da guia do Simples Nacional, o MEI também paga a Previdência. Ele contribui com a Previdência. Contribui e tem todos os benefícios que tem o Simples. Então, às vezes, a pessoa não foi jogada para o pequeno negócio. Ela foi promovida, na verdade. Exatamente, eu acho que teria de fazer esse recorte nesses dados, viu, Vitor? Talvez o pessoal lá poderia fazer. Quantos foram formalizados efetivamente, né? E quantos foram novos negócios que surgiram assim, que não foram só formalizados. É interessante. Eu vou passar para a doutora Monique. Eu acho que é importante a gente entender aí onde que tá, né? Quem que é o empresário, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma atividade que ela tá ali, ela faz de forma ocasional, por exemplo, uma pessoa que vende um bombom, né, no final de semana, que vende uma pizza, ele não se adapta como um empresário. Mas se ele faz essa atividade de forma regular, então se ele faz bombom todos os dias, é importante que ele tenha isso formalizado, sabe? Para que a renda dele seja fixa, para que ele seja assistido pelo governo. E eu acho que a gente vê isso porque o Brasil é um dos países que mais empreendem, que mais abre empresa. Mas ao mesmo tempo que a gente abre muita empresa fecha. Então, ano passado o IBGE divulgou uma pesquisa que 40% das empresas fecham antes de completar 5 anos no mercado. Então, a gente precisa dar condição, e eu acho que a formalização e ter acesso a crédito, dar condição dessas empresas, desse microempreendedor, gerar processos, estabelecer processos e continuar no mercado, se estabelecer no mercado. Bárbara. Concordo aqui com eles, mas também tenho a acrescentar uma coisa. Passei muitos anos fora de Maringá e digo que em Maringá a cultura é de pagar pouco funcionário, de pagar menos do que o custo de vida maringaense pede. Maringá é uma cidade cara para se morar, porque tem uma qualidade de vida absurda, mas é uma cidade cara para se morar. E normalmente os salários podem conversar com quem vocês quiserem, não são compatíveis com a formação das pessoas, que costuma ser muito boa aqui, e com o nível que a cidade pede, o tanto que a cidade pede. Então, eu sinto também que as pessoas, isso aconteceu muito com o meu ciclo, mas estou falando assim, em geral, que optam por sair e percebem que elas podem ganhar mais também, sendo MEIs, ou trabalhando de maneira aí informal, que seja. Mas, com certeza, isso também... Maringá tem um espírito empreendedor muito forte. Além do Brasil, Maringá também tem isso. E acredito que esse número só vai aumentar. As pessoas na pandemia perceberam a necessidade de liberdade, de tempo de ficar em casa, com a família. E o MEI também entrega mais essa liberdade. Passar agora para o Celestino. Esse crescimento se deve muito ao setor de construção civil, né, Vitor? Prestação de serviço. E aí, quando a gente fala em MEI, a gente tem que lembrar do Luiz Carlos Rauli, deputado federal por Londrina, ex-deputado federal, que ele foi que criou, né, o micro pequeno empreendedor. E a gente tem que lembrar também do maringaense, um baluarte, né, um cara que vai atrás desde 1900 e bolinha, o seu Hercílio Santinoni, que já foi secretário de Indústria e Comércio, foi o último secretário, se eu não me engano, maringaense, né? E o seu Hercílio, ele é um empreendedor, né, na área do microempreendedor. Ele criou a Micromar, teve escola de técnica para micro e pequena empresa, né, o espaço do micro e pequeno empreendedor aqui em Maringá, se eu não me engano, foi ele que criou. E aí vale ressaltar também o trabalho da Cássia, que faz um trabalho brilhante também no... Cássia Mendonça, muito bem lembrado. O espaço do empreendedor, que fica aqui pertinho, na Arthur Thomas, quase chegando na Duque de Caxias. Então, assim, tem que lembrar das pessoas que criaram os MEIs, né, que deram condições para que esse salto
Maringá tem espírito empreendedor, a prefeitura dá condições, não é só nessa gestão, mas as outras gestões também davam condições, o espaço. Agora tem que cumprir algumas regras que foram prometidas em campanha, como o alvará 24 horas, baixar IPTU, dar condições de isenção de ICMS e outros impostos para ajudar, né, na abertura de micro e pequena empresa, porque tem microempreendedor que também tem espaço físico, que quer espaço físico e às vezes não acha um apoio da prefeitura nessa área.